capítulo 2, versículos 18 ao 29. Como sempre, vamos fazer uma leitura responsiva. Hoje nós iremos fazer assim. Eu vou ler a de número 18 e nós vamos ler todos juntos em seguida, tá bom? Mas é para ser bonito. Não é para ser um para um lado, outro para o outro lado, não, viu? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E dar-lhe a estrela da manhã. Obrigado, podeis assentar. Meus irmãos, nós iremos dar continuidade à carta à igreja de Tiatira, que é a quarta carta que nós estamos estudando. Eu quero fazer uma pergunta. Os irmãos aí já viram alguma pessoa chamada de Jezabel? Alguma mulher? Já conheceram alguém? Dá não, irmã Elza? Alguém conhece alguma Jezabel? Não, né? Eu nunca vi, não conheço nenhuma pessoa, nenhuma mulher chamada de Jezabel. Até que de Judas eu já vi. Vê, irmã Dilta, mas de Jezabel eu ainda não vi, né? Jesus Cristo, ele, nesta carta, nessa mensagem, a carta à igreja de Tiatira, Jesus Cristo ele vai se revelar aqui como Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Quando nós paramos para analisar, para estudarmos essa carta, nós vemos que essa igreja é uma igreja que tinha coisas boas, porém também tinha coisas ruins. Porém, é interessante porque esta igreja aqui de Tiatira, ela também é elogiada porque ela mantém algumas coisas, alguns aspectos bons. Essa igreja, ela de fato consegue manter. E a forma com que Jesus Cristo se identifica a essa igreja é muito forte. Podemos dizer que é dura, porque, primeiramente, Jesus Cristo se identifica
como filho de Deus, ou seja, aquele que tem a divindade absoluta. Nós estamos falando aqui de uma carta, consequentemente de uma cidade que estava ali adorando ao imperador, a César. Porém, Jesus Cristo, ele já começa aqui a dizer que ele é a divindade absoluta. Jesus Cristo identifica-se como Filho de Deus, e aí nós sabemos que Jesus Cristo se identifica como Filho de Deus, mas não como um Filho de Deus qualquer. Haja vista que nós temos pelo menos 5 principais tipos de filhos de Deus. Filhos de Deus são os anjos, são considerados biblicamente como filhos de Deus. Uma outra espécie de filhos de Deus somos nós, os homens, a criação, porque o nosso Pai é Deus. É Ele quem nos faz, é Ele que nos doa a vida, é Ele que sustenta a nossa vida. Então nós somos filhos de Deus também, um outro tipo, em um outro aspecto de filhos de Deus. Outro tipo de filho de Deus é o povo de Israel. Eles são considerados filhos de Deus também. A nação que Deus escolheu, uma nação de príncipes e de sacerdotes. Então, também são filhos de Deus. E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus unigênito. A outra espécie de filho de Deus é a igreja. Tá? Então nós temos os anjos, os homens, Israel em específico, a igreja e Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, ele traz um outro aspecto de ser filho de Deus. Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus. Porque ele é um com o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então, em tipo, em essência, Jesus Cristo é o Filho de Deus unigênito. Então, Jesus Cristo, ele se identifica como esse unigênito do Pai. Ele se identifica como aquele que é Deus, aquele que é divino. Ele não se identifica apenas como um Jesus histórico, que andou na Galileia, que andou na Samaria, que andou na Judéia. Não, ele de fato é o Filho de Deus encarnado. É esse Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir, o Jesus Cristo que veio para salvar o homem do pecado. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Então Jesus Cristo, ele está dizendo, a divindade absoluta é minha. Por quê? Porque havia uma ideia de que César era Deus. A ideia da divindade dos reis. A ideia da divindade dos imperadores. Porém, Jesus Cristo vai dizer, não, quem tem aqui a deidade sou eu. Então, inicialmente, Jesus Cristo, ele está se identificando a essa igreja com a sua deidade absoluta. Por quê? Porque esse Cristo foi constituído a executar, a fazer o propósito ou o plano de Deus no mundo. Em específico pela igreja. O que Jesus Cristo veio fazer pela igreja? Jesus Cristo morre pela igreja. Ele diz, olha, ninguém tem maior amor do que eu de dar sua vida em favor dos próprios amigos. Certamente Jesus Cristo também falava com os discípulos e ele disse assim, eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Ou seja, nós somos amigos de Deus, nós somos amigos de Jesus, graças a Deus por isso. Então, Jesus Cristo, ele veio executar o plano da salvação em favor, um plano, um propósito criado por Deus Pai,
E Jesus Cristo vem fazer isso em favor da igreja. Jesus Cristo morre para que a igreja viva. Jesus Cristo morre para que haja, para que tenha uma igreja aqui no mundo que possa proclamar a verdade que liberta, a verdade desse Cristo da paz, desse Deus que subsiste na pessoa de Jesus Cristo. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Quando nós andamos mais um pouco nesse versículo, nós vamos ver também que ele diz que ele tem o olhar como chama de fogo. Ou seja, o olhar de Cristo é penetrante. O olhar de Cristo é um olhar que ele não para apenas nesse campo físico. O olhar de Cristo, como chama de fogo aqui, ele diz que ele olha, que ele é onisciente, e que ele olha e que ele vê além daquilo que nós não podemos perceber. O que Jesus Cristo está dizendo àquela igreja é que ele conhece o coração, ele olha para dentro do homem, ele sonda o interior do homem. Ele tira as máscaras. Ele tira o fingimento, ele descobre o que tem no meu coração, ele descobre qual é a minha pretensão, ele descobre o que eu estou pensando em executar, o que eu estou pensando em fazer. Nada nem ninguém pode se esconder desse homem chamado Jesus Cristo com o seu olhar. Ele disse, olha, eu sei o que se passa dentro do homem. Então, meus queridos, por mais que nós possamos fazer belos atos, mas Deus sabe de fato o que tem no nosso coração. Nós não podemos esconder o desejo do nosso coração de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê o que tua esposa não vê, o que o teu marido não vê, teu filho não vê, teu pai, teu dirigente, teu pastor. Mas Jesus Cristo, ele vê, ele julga, ele conhece a essência das nossas atitudes, aleluia. Ele avalia as minhas motivações, ele avalia os meus pensamentos secretos. É com essa força que ele está se revelando a essa igreja de Tiatira. E ele vai finalizar dizendo que ele é aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente. O julgamento dele é purificador. Ou seja, quando nós falamos de latão na Bíblia, nós estamos falando de um símbolo de julgamento. Então Jesus Cristo está dizendo que ele julga. Ele está dizendo que ele permanece firme. Ele está dizendo que ele julga o mundo, mas ele também julga a igreja. E quando ele julga a igreja, ele esmaga o pecado. Ele está dizendo para essa igreja de Tiatira, que suporta o falso ensino, essa mulher que se diz profetiza, chamada Jezabel, ele está dizendo que ele esmaga o pecado, ele esmaga aquilo que não é dele. É isso que Jesus Cristo está dizendo. E por isso que Jesus Cristo se revela dessa forma. Porque em Tiatira, o pecado da tolerância, queridos, tinha tomado de conta daquela igreja completamente. E aí Jesus, ele se revela dessa forma, ele faz mais uma vez parecer claro os seus propósitos, ele faz parecer claro a sua divindade, e ele mostra que com a autoridade que tem, ele não vai tolerar o casamento da igreja com o mundo. Pés de latão reluzente. Ele está dizendo que ele não vai tolerar isso e que ele vai julgar isso como juiz. Agora,
nós olhamos muito a questão do julgamento de Deus, né, de Cristo, para o mundo, mas ele também julga a igreja. Ele julga a igreja a partir daquilo que a igreja faz. E ele chega a dizer que Tiatira, ele vai elogiar Tiatira, né, porque ela vai permanecer aqui no amor, na fé, na assistência e na persistência. Então ele vai elogiar Tiatira quando ele diz assim, ó: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Meus irmãos, nós temos aqui 4 coisas que não pode faltar na vida do crente. Então ele traz aqui a ideia inicialmente do amor. Ele traz a ideia do amor. Depois, ele fala de serviço. Depois de fé e depois de paciência. Ele continua e diz: e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Nós temos falado sobre o amor, e os irmãos já compreenderam, já entenderam que o amor é a essência de Deus. Se eu pudesse, ou se eu posso, dar uma explicação sobre quem é Deus, eu posso dizer que Deus é amor. Como diz João, Deus é amor. Isso talvez seria a maior explicação sobre quem de fato é Deus. E, consequentemente, o amor de Deus está dentro do crente. Consequentemente, a igreja tem o amor de Deus. Ou seja, a igreja não pode abdicar de ter amor. Eu não posso olhar para uma igreja que não ama. Eu não posso olhar para um crente que não ama. Eu não posso olhar para alguém que diz que vive o cristianismo, mas não ama as pessoas. E eu sempre gosto de dizer que o amor não se destina aos melhores. O amor não se destina a quem merece o nosso amor. Porque senão nós não seríamos objeto do amor de Deus. Porém, o amor, ele se destina ao necessitado de amor. O amor tem que se destinar ao carente de amor. O amor tem que se destinar àquele que precisa do amor para poder sobreviver, para poder viver. Então a igreja fazia bem quando ela mostrava o amor que tinha. Ele vai falar ainda de serviço. A igreja ajudava. Quando se tem amor, você serve. Porque quando você não tem amor, você não entende o que é o serviço. Quando você não ama, você não entende o que é servir. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses 2, ele fala que Cristo serviu a nós. O apóstolo Paulo diz que esse serviço chega ao cúmulo de Jesus Cristo ter entregado a sua própria vida por nós, para nos servir. Então Jesus Cristo diz: olha, nessa igreja tem amor, nessa igreja tem serviço, nessa igreja tem assistência. Nessa igreja também tem fé. Nessa igreja tem fé. Entre as virtudes para que nós possamos viver o cristianismo, uma das 3 essenciais é a fé. Porque sem fé, eu não posso lutar. Sem fé, eu não posso continuar. Sem fé, eu não posso crer, acreditar que o impossível vai acontecer. Sem fé, eu não posso aceitar a Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que estão precisando de coisas físicas para que possam aceitar a Cristo, para que possam dizer que há um Deus que existe e que controla todas as coisas. E nós precisamos ser movidos por fé. Se o crente perder a fé, ele já perdeu a crença. Então essa igreja, ela estava de parabéns, e aí também porque ela mantinha o quê? A paciência. Né? Que é a arte de saber esperar, né? De suportar.
Então essa igreja estava bem. E essa igreja, ela é elogiada por Cristo. E é bom observar aqui que essa igreja, entre as 7 igrejas da Ásia, essas 7 igrejas que nós estamos estudando, essa igreja aqui é a única que tem um destaque maior sobre o amor. Então aqueles crentes, eles eram constantemente procurados pelas pessoas da igreja e de fora da igreja para ajudar nas necessidades. E essa igreja estava ali sempre pronta para assistir ao necessitado. Agora, em seguida, Jesus Cristo vai destacar algumas falhas de Tiatira. E ele diz, olha, mas também eu tenho contra ti. E a grande denúncia de Jesus Cristo agora para a igreja de Tiatira é exatamente que a igreja está tolerando uma mulher chamada Jezabel, que se diz profetiza. Ela se declara, profetiza. Parece até que nós vemos isso só acontecendo hoje, mas não é. Aquela mulher ali, ela dizia que ela era profetisa. Ela se intitulava, como muitos outros estão aí se intitulando, profetas de Deus, apóstolos e tal, né? Todo tipo de coisa. Essa mulher aqui, ela não possuía a doutrina, a sã doutrina, aquilo que Deus havia dado de fato para a sua igreja. O pior de tudo é que nós podemos dizer assim, que isso estava vindo de trás do púlpito. Porque essa mulher, como já falei anteriormente, ela era esposa de alguém grande aqui na igreja, talvez do próprio dirigente, do próprio pastor. E Jezabel, ela está colocando a semente do mal, a doutrina falsa, dentro daquela igreja. Então, vejam só, Jesus Cristo, observem bem, ele elogia Tiatira porque ela tem amor, porque ela tem fé, porque ela tem assistência e porque ela tem paciência. Mas quando se fala da doutrina, aí ele diz, eu tenho contra ti. Vejam só como a doutrina é essencial. Às vezes nós imaginamos que o cristianismo tem que viver só de amor. Não é verdade? Mas não. O cristianismo tem que viver também da sã doutrina. Eu não posso entender coração cheios e mentes vazias. Como eu também não posso entender mentes cheias e corações vazios. Para que a igreja possa de fato existir, para que a igreja possa viver, ela tem de fato que ter alguém que traga a sã doutrina, o conhecimento bíblico, ortodoxo, correto, porque vai livrar do mal. O que faz o povo se perder, o que faz hoje, meus queridos, nós termos tantas denominações, tantos ensinos, tantos erros, é exatamente que cada um quer dar a sua própria interpretação das coisas da Bíblia. E nessa tentativa de fazer a interpretação das coisas da Bíblia, existe muita gente que está na melhor das intenções. Tem muita gente que está na melhor das intenções, mas está trazendo o quê? Doutrinas de demônio para dentro da igreja. Tem gente que tem a melhor das intenções, mas está trazendo doutrina de homens e de mulheres carnais, que se colocam até muitas vezes como se fosse o próprio Deus falando. Então Tiatira tinha amor, mas Tiatira não possuía a sã doutrina. Na verdade, aquela mulher estava o quê? Minando a igreja. Meus queridos irmãos, a questão de ensinar a Bíblia é tão séria, porque um mau ensinamento, um ensinamento errado, ele pode perdurar gerações. Ele pode trazer uma consequência drástica durante anos, durante gerações, para um determinado segmento da igreja, para uma determinada congregação. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 4,
14 e 15, sobre que nós precisamos permanecer no conhecimento e no amor. A igreja, ela não pode ser só de conhecimento, para se tornar só como se fosse uma aula. Nós não temos que ser movidos só pelo conhecimento, como se nós fôssemos professores. Mas o nosso coração tem que arder com o amor de Cristo. O nosso coração tem que arder, aleluia, com as coisas de Deus. Nós precisamos, sobretudo, manter o nosso amor pelas coisas de Deus. Nós precisamos manter o nosso amor a Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo para nos mantermos nessa trajetória de amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Nós precisamos do amor porque nós precisamos ter vida. Mas de igual forma, nós precisamos da doutrina para não sermos meninos. Vocês lembram de Paulo escrevendo aos Coríntios? E eu já falei aqui, né? Que naquela igreja de Corinto tinha todos os dons. Paulo diz, eu louvo a Deus por vocês, porque em Corinto tem todos os dons. Vocês são usados em todos os dons. Quem profetizava, profetizava. Quem interpretava, interpretava. Quem tinha fé para acontecer milagres, orava e o milagre acontecia. Quem tinha conhecimento, discernimento, entendimento. Tudo acontecia bem. Mas Paulo, ele vai falar, já falei aqui também, sobre como se comporta uma criança. E eu disse aqui, em tom de brincadeira, né? Que já imaginou você indo para a escola, você que vai para o colégio amanhã, para a faculdade amanhã de fralda, né? Ninguém imagina esse tipo de comportamento, por quê? Porque isso é comportamento de quem? De criança, de menino, de bebê. Então, quando nós não temos o ensinamento, quando nós não temos a sã doutrina, quando nós não temos a Bíblia em nossas mentes, em nossos corações, nós vamos nos comportar como meninos. É por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos orar, nós precisamos termos o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos, porque isso nos dá base para nós crescermos espiritualmente, mas nós precisamos de Bíblia na nossa vida. Bíblia foi o antídoto que Jesus Cristo utilizou. Quando o adversário, quando o diabo veio tentá-lo, citando a própria Bíblia. E ele disse, olha, está escrito que tu pode te jogar daí, porque está escrito que os teus anjos vão te proteger. O diabo, meus irmãos, eu estou falando é do diabo, foi ele que estava citando a Bíblia. Agora, o que que Jesus Cristo faz? Ele também cita, ele diz, olha, também está escrito, tu não deve tentar o Senhor teu Deus. Vejam só, Jesus Cristo passou 40 dias jejuando e orando no deserto. Observem bem, 40 dias orando e jejuando no deserto. Mas ele precisou o quê? De Bíblia na vida dele. É como eu já falei aqui na primeira pregação, lá de Gálatas 5. Essa ideia de nós orarmos, de nós jejuarmos, isso não tem que ser só um exercício humano, não. Isso tudo é um complemento, são várias coisas. E aí nós precisamos nos encher de oração, sim. De jejum, sim.
De vida santa, sim, mas nós precisamos nos encher de Bíblia. Nós precisamos conhecer para que nós possamos vencer aqueles que vêm com as iguarias mundanas, aqueles que vêm com os falsos ensinos tentando colocar dentro da igreja. O nosso tema aqui é tolerância. E nós já vimos que hoje é pregado o quê? Tolerância em todo lugar. Nós agora estamos diante aí de um fato político, né? De uma pessoa que falou em nome dos evangélicos e uma convenção que ela né? Fez uma carta e aí tá, né? O maior celeuma, a maior questão sobre tudo isso. E aí alguém diz, não, mas eu não posso entender como é que não tolera, como é que não faz isso. Está jogando a irmã fora, está fazendo aquilo. Não. A igreja não pode ser tolerante com o pecado. A igreja não pode ser tolerante com o mundanismo. A igreja não pode ser tolerante com os falsos ensinamentos. A igreja não pode ser tolerante com essa ideia do jeitinho de aquidar, de que Jesus Cristo é amor e pronto, que Deus é amor e pronto. Não, a igreja não tem que ser tolerante com isso. Nós vivemos dias de pregação de tolerância no mundo, mas a igreja não. A igreja, ela continua santa, pura, noiva do Cordeiro, um povo que vai morar no céu de glória e que diz não com todas as letras maiúsculas ao pecado e ao falso ensino. Aleluia. A igreja é a agência de Deus nesses últimos dias. A igreja é o abrigo para aquele que está à procura da verdade. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. É a igreja e ela não pode ser tolerante. Ela não pode flertar com o mundo. Não. Não há compatibilidade com o mundo e com a igreja ao mesmo tempo. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. É um discurso tão lindo, tão bonito, tão maravilhoso, né? Que Deus é amor. E aí o povo não consegue entender o que é amor. Amor não é tolerar erros. Amor não é tolerar pecados. Amor é fazer o que Jesus Cristo estava fazendo aqui com essas igrejas. É apontar no dedo, na cara da gente e dizer, olha, vocês precisam mudar. Eu corrijo aquele que eu amo. Amar é correção. Amar é chamar, amar é lutar por aquele, mas de forma correta, de forma, nesse caso aqui, bíblica, de forma da essência da doutrina, possa estar implantada dentro da igreja e na vida de cada crente, para que ele possa ser exemplo a ser seguido nesse mundo. Amar não é só acolher. Amar não é só colocar no colo e bater na costa. Amar é dar choque de realidade. Amar é trazer para a verdade. Amar é repreender. Aleluia. Glória a Deus. E é exatamente isso que Cristo estava fazendo aqui com a igreja de Tiatira. Então, meus queridos, Deus, Ele exige amor. Ele exigia amor aqui dessa igreja que estava em Tiatira. Mas ele também exigia sã doutrina. Sabia que uma das maiores evidências da nossa maturidade cristã é a capacidade de nós resistirmos alicerçados na doutrina? Porque tem gente que, por todo o vento que passa, né? É um barquinho, né? Como diz a Bíblia. O vento passou para cá, puxou ele para cá. Para cá, puxou ele também para o outro lado. Então, quando nós temos maturidade espiritual, nós temos essa capacidade
de reagir de forma espiritual e inteligente. Por quê? Porque nós temos a sã doutrina na nossa vida, temos conhecimento da palavra de Deus. Com relação ainda ao amor, a igreja é uma comunidade cristã que sempre tem que expressar o amor. É por isso que nós dizemos aqui que uma igreja sem amor, sem um coração cheio de amor, é uma igreja morta. Agora, é a doutrina que traz o equilíbrio na vida cristã. E aí, quando nós estamos cheios de amor, mas também estamos cheios de doutrina, nós conseguimos ter um equilíbrio para viver a vida cristã, mesmo diante de coisas ruins. Nós não costumamos ver ninguém falar sobre igrejas que estão perdendo o verdadeiro sentido da Bíblia, da palavra de Deus, a verdadeira doutrina. Mas nós precisamos acordar para esse fato. Nós precisamos acordar para esse momento e ver que o diabo, ele está tentando minar a igreja com falsos ensinamentos. Meus queridos irmãos, a perda da doutrina, que era o que o diabo estava fazendo ali com a igreja de Tiatira, através daquela mulher chamada Jezabel. A perda da doutrina, da sã doutrina, da verdadeira doutrina, faz da igreja uma presa fácil dos falsos mestres, ou seja, vamos dizer da Jezabel de hoje. É por isso que nós, individualmente, meus queridos irmãos, nós temos a responsabilidade, cada um individualmente, de estudar a Bíblia, de trabalhar o estudo da Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor e eu estou aqui para alimentá-los com a palavra de Deus. Mas cada um de nós, individualmente, temos esse dever, essa responsabilidade também. Porque o que vivemos aqui no culto é apenas um breve momento. Então é responsabilidade individual e intransferível minha. De conhecer a doutrina. É responsabilidade minha de ler a palavra de Deus, de pedir ajuda ao Espírito Santo e dizer: Senhor, vou estudar a tua palavra, me guia. Será que o que alguém está pregando ali é de fato uma verdade bíblica? Será que o que alguém está pregando ali é de fato, Senhor, o que tu fala na tua palavra? E aí o Espírito Santo, ele vai nos iluminar. Ele vai nos guiar. Porque como costumava dizer mamãe, não é a frase dela, mas ela costumava dizer, que a Bíblia Sagrada é o único livro que toda vez que nós paramos para ler, o autor está com a gente. Toda vez que eu paro para meditar, para ler a Bíblia, o autor está comigo. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Então, meus queridos, nós precisamos ter cuidado. Pastor, e como é que eu vou saber? Tem que estudar, tem que buscar, tem que procurar. Já disse, vou reafirmar. Individualmente, todos nós temos esse dever e essa responsabilidade. Paulo chega em Bereia e ele está pregando e os crentes estão lá o quê? Olhando se o que ele estava pregando era bíblico. E nós também precisamos fazer a mesminha coisa. Então, que Deus nos guarde, livre a sua igreja, desses falsos ensinos,
desses falsos profetas que estão aí assolando o mundo hoje. Eu quero alertar os irmãos, até que aqui na área 41, eu ainda não vi assim acontecer, mas eu já estive em uma área que as pessoas constantemente estavam colocando coisa no grupo da igreja de WhatsApp sobre profecia. A menina que viu Jesus, a fulana de tal que foi no inferno, cicrano que foi no céu, depois foi no inferno. Meus irmãos, não vamos procurar essas coisas na internet, não. Não. Internet tem coisa boa, tem coisa certa, mas também tem tudo que não presta. E não é só para o outro lado, não. O diabo também, ele, coloca o dedinho dele lá. E aí tem gente que dá mais razão, mais vazão a esses ensinos, a esses conceitos aí, do que o que o pastor, do que o líder está pregando na igreja, do que o que a Bíblia diz. Porque tem uma profecia do que vai acontecer tal dia. Eu lembro que foi ano passado que um cidadão deu uma profecia aí que muita gente ia morrer. Não foi, Israel? Foi ano passado, né? E aí todo mundo ficou desesperado com isso. Eu me lembro de outro que um fio de cabelo dentro da Bíblia, vocês lembram? E aí todo mundo, um bocado de gente procurando negócio de fio de cabelo dentro da Bíblia para... Meus irmãos, para aí. É menino mesmo. Tinha que ler a Bíblia todinha para achar o... por curar do Covid, era? Era uma coisa assim, né? Meu irmão, aí é o que o Paulo diz, é menino. Menino, se você diz para ele que existe o Superman e ele voa, o menino vai atrás. Meus irmãos, nós já temos uma profecia. Nós já temos uma completa revelação aqui na Bíblia. Não vamos inventar coisa, não. Paulo escrevendo, ele diz a Colossenses, ele diz, se um anjo vier do céu e prega outro evangelho além do que esse aqui, que já está, é anátema. Esse negócio de revelação, porque Deus falou comigo. Eu falo agora igual o pastor Oziel. Eu estou toda a minha vida na igreja, meus irmãos, e Deus não fala comigo assim todo dia. E esse povo aí, na hora que abre a boca, já tem revelação, já tem profecia, já tem mistério, já está no manto. Né? E eu posso dizer igual ele. Nós temos o quê? A perfeita palavra de Deus para nos guiar. Você quer saber o que vai acontecer? Você quer saber quais são os dias que nós estamos passando? Na Bíblia tem. Eu não preciso profetizar, ensinar outra palavra além dessa aqui que já está posta. Porque essa aqui é a santa, inerrante palavra de Deus, revelada a nós, que foi aquilo que Deus nos deu, através de santos homens e de santas mulheres no passado. Então nós não temos que ficar procurando fio de cabelo dentro de Bíblia. Né? É fraco. É fraco para o crente que vai atrás de uma coisa como essa. Então Deus em Cristo continue nos abençoar rica e abundantemente.